Boa noite. Boa noite. Na verdade, tanto faz pra vocês, né? Boa noite pra mim, porque é meia-noite e 27 aqui em Fortaleza, Ceará. Pra quem não me conhece, eu sou PH Santos. Eu tenho um canal no YouTube, é só você digitar PH Santos na busca. Eu tô gravando isso aqui em formato podcast porque eu quero liberdade. Eu quero simplesmente falar, não quero montar o set de filmagem e tudo. Eu tô apaixonado por um filme. Se chama The Vast of Night, A Vastidão da Noite. E eu quero falar um pouco mais sobre esse filme. Isso aqui não é um podcast em si, é um áudio e vai ser colocado no YouTube e ninguém vai ver. Essa é a verdade, ninguém vai ver porque não tem vídeo, né? YouTube é vídeo. Vai ser um vídeo longo e as pessoas não gostam de vídeo longo. O fato é que o The Vast of Night tá me deixando maluco. Esse filme tá me deixando maluco. Tem uma crítica, eu não vou repetir o que tem lá, mas a simplicidade dele é incrível. Vai ter spoilers, vai ter carros passando, vai ter tudo, vai ter até um ventilador aqui. Não me importa. O que importa é eu falar com spoilers sobre A Vastidão da Noite, tá no Prime Video. Então assiste aí e depois você volta. Tem muita coisa pra falar sobre esse filme, muita coisa. Era pra eu ter assistido hoje Dark, a terceira temporada, que eu já estou com os episódios antecipados aí, mas tem tempo. Assisti 3 ou 4 episódios, eu acho. 4. Era pra eu ter assistido Destacamento Blood, poxa, é filme do Spike Lee, amo Spike Lee. Mas eu vi The Vast of Night pela quarta vez seguida. O filme tem 1h30, então você fica, sei lá, você fica ansioso, né? Às vezes eu me lembro só do começo do filme, dá vontade de reassistir. Às vezes eu me lembro só do meio, me dá vontade de reassistir. Me lembro só da cena da senhora, que eu acho essa cena fabulosa, me dá vontade de assistir. Vou me lembrando das coisas, me dá muita vontade de assistir. O filme ele já começa brilhante, eu acho, e sempre na simplicidade. O filme ele demora 47 minutos pra começar. Ele demora 47 minutos pra começar. É quase no meio ali. Quando você olha a timeline, a timeline é aquela linhazinha onde fica a minutagem. Quando chamam a Faye pra ação, tipo, vamos lá, vamos pegar a fita. Quando chamam a Faye pra ação, tá na metade do filme, metade do filme, exatamente na metade. É só olhar lá para aquele bilotinho lá, metade. Ou seja, até metade nós tivemos a honra de conhecer os nossos dois protagonistas, o Everett e a Faye. E o filme ele já começa brilhante bem no comecinho, porque como é que ele nos apresenta o Everett? Ele nos apresenta porque um cara chamou alguém que se chamava Emmett, o eletricista. Ele não é eletricista, o Everett. É o filme já nos convidando aí para que a gente saiba o nome do cara perfeitamente. E aí já mostra a câmera voando ali, coisa e tal, né? Tem uma cena, inclusive, eu tô lembrando aqui das coisas. Tem uma cena, inclusive, que eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu já vou falar aqui, exclusivo aqui para quem tá assistindo, não, para quem tá ouvindo isso. O lance do fundo preto, cara. O lance do fundo preto. É antes ali da metade do filme. Ele tá falando com um negro que trabalhou um negócio estranho pro exército. As paradas subterrâneas dos militares e tal. E ele diz ter contado. Enfim, o filme já entrega um pouco ali da pegada alienígena, né? Que o Everett pensa que são os russos e tal. E aí o fundo, quando o cara tá falando, o fundo fica preto. A gente não tem visor, não tem tela. O fundo, pá, preto. E essa é a brincadeira fantástica. Por quê? É um filme que enaltece o poder do rádio, o poder do áudio. Ele pega audiovisual, corta essa palavra no meio e brinca com o visual e o áudio de maneiras separadas. Nessa época, a TV ela estava chegando nas casas, ela estava galgando espaço ali nos Estados Unidos. Perceba, vamos fazer um comparativo. Não sei se estava nesse estilo, mas eu acho que um ponto antes.
É como, acho que há 5 anos, o YouTube, Netflix, etc. Esses caras já estavam dominando, porém a TV tinha muita força. Era mais ou menos isso que acontecia da TV para com relação ao rádio naquela época. E aí, qual é a brincadeira? É um convite, o filme é um convite, porque a gente tá assistindo e tem aquele elementozinho da TVzinha. A gente tá assistindo pela TV da TV, e aí a gente vê o filme como um todo. Só que o diretor, ele escolhe deixar tudo escuro para que a gente sinta aquela entrevista como um, um rádio, cara. Que coragem deixar o seu filme com a tela preta, que coragem. Quantas pessoas não vão estranhar, quantas pessoas não vão dizer que isso, ficou preto. É lógico que ficou preto, meu bem. Ele quer justamente fazer essa transição da TV pro áudio, ou melhor, do áudio, no caso rádio, pra TV. É tanto que antes de ficar escuro, a gente sai, vai para aquela TVzinha da década de 50 ali, The Paradox Theater. Não sei se é 50, acho que é 60, 70. Também tô errando aqui, talvez. Mas enfim, ele vai para aquela TVzinha, depois fica escuro, e aí a gente faz a transição pro rádio. Tá! E aquela entrevista, ela realmente ela não precisa a gente não precisa ver. Primeiro tem a escassez de recursos. É só um cara falando no fone, tipo eu agora. Não tem mais nada do que isso. Pra que mais? Fica escuro. A gente tem o privilégio de assistir aquilo como rádio. Clareia, a gente volta. Fica escuro de novo para aumentar a tensão. Sensacional. E aí tem gente que pergunta: ah, por que ficou escuro? Oh, meu bem. Meu bem. Por isso. Preste atenção. Preste atenção. A cena da senhora. A cena da senhora, toda a construção dessa cena é linda, desde que eles entram na casa, a câmera de baixo aqui vai subindo, ele já entra gravando. Ele é muito esperto, o Everett. Ele já entra gravando e aí ele já capta a senhora falando ali naqueles idiomas muito doidos ali e tal. E aí tem várias coisas nessa cena. Primeiro, ela fala que não é uma bruxa. Aí você diz assim, como 1950, bruxa? Cara, as bruxas estavam aí, sei lá, uma geração antes daquela senhora, ou seja, ela conviveu ainda nesse mundo onde as mulheres ditas promíscuas, que no caso na verdade eram as mulheres desenroladas, inteligentes, à frente do seu tempo, disruptivas e tudo, essas mulheres eram colocadas como bruxas. Ela viu isso. E ela sofreu isso, porque ela engravidou com 16 anos sem pai, não tinha pai. E olha só a diferença para a menina. A menina, a Faye, ela pergunta bem no comecinho, quem são seus pais? Aí a Faye diz, eu não tenho pai. Tipo, já na geração da Faye, isso não é mais um problema. Mas na geração dela, da senhora, era um problema. Tanto que ela foi vista como bruxa. Tanto que ela tá falando, eu tive um filho, bababá, com 16 anos, isso, aquilo outro, não sei o que. É daí que vem minha fama como bruxa. E passa meio que por cima disso. O diálogo é muito rápido. Você tem que prestar atenção pra pegar. Aí tem um detalhezinho que antes de começar a realmente falar um monólogo dela, ela fala pro Everett, o Everett fala assim, espero que tenha uma história aqui, ela espera também que tenha uma história aqui e que seja uma história muito boa pra levar você bem pra longe. Ele de fato foi bem pra longe. Ele foi pro espaço. Mas isso a gente tem que imaginar um roteirista escrevendo. Vamos imaginar um ser humano, ó, escrevendo. Esse ser humano que tá escrevendo, que inclusive é o diretor do filme, esse ser humano que tá escrevendo, ele já sabe o final, cara. Então, se ele já sabe o final, ele brinca. É uma nuancezinha que ele brinca. Ele antecipa o final aí, né? É um foreshadowing que chama. Foreshadowing é o nome desse negócio aí. É antecipação. Tipo, isso não muda nada na história, se tirar não muda nada. Mas é só uma brincadeirinha pra depois que a gente reassistir o filme ele ter um pouco mais de substância.
E aí ela fala, e quando ela fala, ela entrega sobre o que é o filme. Se não estava claro antes, fica claro na fala dela. O filme é sobre consumismo, é sobre a mídia, é sobre a gente estar sendo controlado aí por pessoas lá de cima. E essas pessoas lá de cima não é ET, o filme não é sobre ET. O filme não é sobre ET. O filme é sobre alienação que vem de Alien. É sobre é sobre consumismo, é sobre desinformação e é sobre a cultura do entretenimento ditando o que devemos ser. Daqui a pouco eu até chego mais nisso, mas ela fala, eu queria ter aqui o roteiro. Será que eu acho esse roteiro? The Vast of Night Script. Teria que achar aqui. Não tem quotes. É entirely script PDF. PDF. Registered the script under the pseudonym James Montagne. Tô até vendo isso aí. O diretor ele fez tudo, viu, no filme. Ele fez tudo. Aí tem outros nomes lá, só que esses outros nomes, eles na verdade, é tudo pseudônimo do diretor. Até produtor ele colocou. Ele fez isso para que o filme tivesse mais credibilidade, segundo ele. Mais credibilidade, enfim, não tem o script, mas eu vou com o que eu me lembro aqui. A senhora ela fala que a mídia, que os ETs, na verdade, as pessoas lá de cima, controlam as pessoas pela mente, a população pela mente, ditam o que elas têm que ser, como elas têm que trabalhar, o que elas têm que comer, o que elas têm que vestir, o que elas têm que comprar, o que elas. Tudo. Aí você vai me dizer que é sobre ET? Não é sobre ET, é sobre sociedade. ET é uma metáfora, gente. Just a metaphor. É uma metáfora. ET é uma metáfora. Ela deixa isso explícito. Quando os dois são abduzidos, perceba, ambos, Faye e o Everett, ambos queriam ser radialistas, queriam levar a alegria pro povo através do rádio. E eles conseguem. A metáfora, a alegoria, melhor dizendo, tá quando eles são abduzidos. Ou seja, quando eles são abduzidos é como se eles fossem ali, eles estivessem por trás do entretenimento. Eles que agora que vão ditar as regras daquela sociedade. Você diz assim, não, PH, você tá viajando. Não tô. Você tem que se perguntar qual a importância daquele casal que olha pra cima quando escuta as vozes ali. Aquele casal, ele é um casal que já foi abduzido. Eles são fascinados, eles são malucos por estar atrás ali dos ETs. Eles querem aquilo de novo. O que é que te leva a pensar isso, PHzinho? Vamos lá. Eles têm um carro muito bom. Ela se veste toda pin-up. Isso é caro pra época. Ele também, cabelo no gel e tal. Roupas boas. Eles são coloridos ali. A paleta do filme é toda pastel. E eles chegam com cor, o carro vermelho, como eu falei. Os bancos bons e etc. O óculos dela, né? Pontiagudozinho. O que é que eu quero dizer? Babies. Eu quero dizer que, como eles já foram abduzidos, aí vamos tirar o lance do ET e vamos colocar a mídia. E 1950 ali para os Estados Unidos é o boom da mídia, entretenimento, controlando as revistas pulp, ficção científica, pin-up, como eu já falei aqui, pin-up é as modelos assim, bem chamativas para homens e para mulheres. A mulher queria ser a pin-up, opa, tocou alguma coisa aqui. A pin-up a mulher queria ser a pin-up e o homem queria atraído pela propaganda ali por conta da mulher. E no final é tudo propaganda, tudo é fruto da propaganda, que é a base da mídia, né? Propaganda. A gente tá aqui no YouTube. Você tá aqui no YouTube, tem propaganda. Todo canto aí, olha aí, propaganda. Se não tem é porque você pagou. Então ali a década de 50 é o boom da propaganda. Como? Fruto da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, o termo propaganda do Goebbels lá, do Hitler. O Hitler usa muito a propaganda e quase que os Estados Unidos, Rússia, essa galera toda perde a guerra por conta da propaganda do Hitler.
e do Partido Nazista. E aí eles aprendem com esses caras e trazem para a sociedade americana, assim como também foi para a sociedade alemã, assim como também foi para a sociedade russa, francesa, inglesa, tudo. A fofoca, a propaganda e tudo mais. Então, década de 50 é o boom disso aí, dessa marmota aí. E esse boom tá dentro desse filme aí, porque eles vêm aqui, olha como ela fala, eles vêm aqui porque é calma. É tipo progresso, eu tô todo arrupiado agora. É tipo progresso entrando na cidade, várias vezes ali tentando entrar na cidade. Me lembra até um pouco Bacurau e tudo, mas por outros motivos. Enfim. Então, espero que vocês tenham entendido que o filme não é sobre ET, não é alienígena. Aí tem muita gente, o pessoal comentou no meu canal, eu vou lá, faço uma crítica toda cuidadosa. Aí eu fiz uma crítica dizendo assim: o filme passa por muitos assuntos. Eu não posso dizer que assuntos. Você tem que descobrir só. Senão perde a graça. Não é legal. Senão não faria explicado, não é crítica. Explicado, crítico não é explicado. Aí eu digo, o filme passa por muitos assuntos, com elegância, com isso, com isso. A pessoa comenta assim: é muito bom, mas o final. Não é sobre o final. It's not about the ending. Não é sobre o final. É sobre o meio, é sobre a propaganda. O final é alegoria. Alegoria. O final é uma alegoria. Vamos botar no Google o que é alegoria. Alegoria. Modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Eu vou ler de novo. Alegoria. Modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. A forma figurada é a abdução deles dois. O que a alegoria representa é eles estando atrás da mídia, sendo agora os produtores, os ditadores de regras daquela sociedade. Para de olhar o filme e dizer que o final... Eu esperava mais. O que é que você esperava do final? Contatos imediatos? Já tem esse filme. Você esperou o que quis. Desculpa. Desculpa, eu saio um pouco do tom. Desculpa. O filme ele não pediu pra você. O filme ele não pediu para que você esperasse muito do final, tá? O filme não pede em nenhum momento que você espere muito por ele. Em nenhum momento. Ele é grande por natureza. A câmera percorrendo a cidade. Outra coisa que eu queria comentar. Tem gente também em dúvida sobre isso aí, né? O que é essa câmera percorrendo a cidade? É para mostrar o tamanho da cidade. É para mostrar a diferença da paleta de cores da cidade e de dentro do ginásio. Dentro do ginásio representa as pessoas alienadas. Perceba. Dentro do ginásio tá todo mundo lá. A cidade tá toda lá. Toda lá. Toda. 100% lá. E do lado de fora é que tá acontecendo a putaria, irmão. A galera acha que a putaria é o jogo. Não é. A putaria tá fora. Tá fora da quadra. A putaria não está no jogo. Tá fora da quadra. E aí a câmera vai percorrendo para duas coisas. Mostrar isso. Que a cidade tá vazia. Que tá todo mundo lá alienado. Enquanto que os aliens estão buscando a turma. Sequestrando a galera e tal. E também é para mostrar como a cidade é pequena. Tem três coisas nesse momento acontecendo. A Faye tá lá na cabine telefônica. Lá, cabine, não sei, enfim. Lá no negócio telefonista. O jogo e a rádio. Então ele sai do trabalho da Faye, vai lá na quadra, passeia pela quadra, colorido, é o único momento que o filme fica bem colorido, aí, por mais que ainda é um pouco lavado. Esse filtro lavado representa a câmera que a Faye utiliza, é o mesmo filtro daquela câmera lá. E aí volta e vai lá na rádio. Isso mostra, isso serve, essa bobagemzinha, que é um plano de sequência lindo. Feito com Steadicam, que vai correndo, ele acelera na edição e desacelera quando entra na quadra, depois acelera de novo quando vai pra grama ali, pra mostrar, galera, dá pra fazer tudo aquilo a pé.
Porque aquilo ali foi feito por um ser humano a pé segurando a câmera. Tem mais metalinguagem do que isso? Eu não sei. Eu não sei. E aí tem 3 coisas acontecendo naquela cidade. Por que a Faye corre tanto? A Faye corre tanto porque ela fala isso no filme. Ela não tá acostumada a andar de carro. Gente, o carro tava começando ali. Tá começando. Ali é uma cidade interior. Pobrinha. Pouquinha a cidade. Tava começando. Começando. Então ela não tá acostumada com carro. Entendeu? Teve um barulho muito grande aqui na rua. Eu me assustei todo. Estamos chegando a meia-noite e 47, o que coincide porque eu falei várias vezes no minuto 47. Mas enfim, vamos continuar. Então ela corre por isso. Aí. Acho que é isso que eu queria falar. Isso é maravilhoso. Tem muita coisa pra falar, mas eu acho que tá bom. 20 e tantos minutos, um ser humano só falando. Isso não é legal. Então vamos parar de olhar o filme do jeito que ele não pede pra ser visto. Por favor, me ajuda. Quer dizer, você olha como quiser, né? A arte, ela. A arte, ela. Enfim, você consome como quiser, desculpa. Mas é porque, como eu tô apaixonado pelo filme, a gente fala, né? A gente fica realmente muito eufórico. Então, em resumo, é isso. Assim, a cena da senhora, ela traz um ar sombrio pro filme, coloca a gente dentro da ficção científica, do suspense. Mas, mais do que isso, ela responde sobre o que o filme é, e é isso que importa. Sobre mídia, sobre controle, por aí vai. Ah, o filme passa por negritude. Olha outro assunto que o filme discute: negritude. Os negros eram levados a fazer certos trabalhos que poderiam levantar suspeitas da sociedade. Por quê? Se eles falassem sobre o que fizeram, ninguém ia acreditar porque eles são negros. Estava no meio da segregação racial nos Estados Unidos. No meio não, né? Porque já teve antes. Na volta ali da segregação racial dos Estados Unidos, o Martin Luther King maluco ali. Martin Luther King, vamos ver aqui. Ó, 68 ele é assassinado, né? Quando é Selma? Selma Year. Selma. Não é o filme, não é o filme. 1965. Então, estávamos lá no auge, cara. Década de 50 ali. Estava no auge da Guerra Fria, segregação racial, a NASA querendo botar o homem na Lua, Sputnik, satélite russo, a mulher lá daquele filme Hidden Figures, Estrelas Além do Tempo, fazendo os cálculos lá para botar o foguete para voar a banda. Né? E os pretos estavam. Desculpa, eu posso falar para não vou falar para não estavam se lascando. E aí eles eram puxados, não eram contratados, puxados para fazer trabalhos ali, justamente porque se eles falassem, se eles abrissem a boca, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. E o medo americano nessa época, né? O medo do desconhecido, o espaço era uma obsessão. Por isso que ficção científica ela ganha muita força aí. Apesar da ficção científica já ter força ali na década de 30 com as revistas Pulp, que o filme referencia muito bem. Ela ganha muita força. O filme referencia as revistas Pulp e a menina tá lendo uma revista Pulp no começo do filme. O filme referencia Twilight Zone e ele usa Twilight Zone. No começo ele cria, em vez de ser Twilight Zone, cria o Paradox Theater. Esse diretor ele tem que dirigir pro Twilight Zone as próximas temporadas. Não é o Jordan Peele mais. Tem que ser o Andrew Patterson. E aí ele tem um lance da TVzinha que é justamente Twilight Zone, que no caso é Paradox Theater Presents The Best of Night. Então, isto posto, meus amigos, aqui num tom bem eufórico, eu acho que eu trouxe vários pontos aqui em 20 e poucos minutos para mostrar como esse filme é ouro. 2020 foi premiado com um filme dourado, um filme ouro. Difícil. Olha, do jeito que eu gosto de cinema, do jeito que eu vejo o cinema,
E como eu gosto que a simplicidade seja enaltecida nessa mídia tão cara, tão difícil de fazer, eu acho que a simplicidade ela vem para mostrar que realmente a história é, é rei, né? É quem manda é a história, é rainha, melhor dizendo. A história é rainha, princesa, rainha é tudo. É porque a história quem ganha, cara, em detrimento a valores, entendeu? Em detrimento a valores. Ai, me engasguei aqui. Em detrimento a valores. E aí, pô, Marvel tal, muito legal. Denis Villeneuve, pá, chegada, puta chegada, foi um dos filmes da minha vida. Sei lá, 300 milhões de orçamento, 200 e tantos, esse negócio todo. Com pouco, pouco que é muito, né? Quando a gente fala pouco, a gente tá relativizando, né? Dá pra fazer um filmaço. E é isso que é The Vast of Night, a vastidão da noite. É, tá bom. Não tenho mais nada que falar sobre esse filme maravilhoso. Tenho muita coisa pra falar, na verdade. Mas nessa brincadeira de o que que eu posso passar 30 minutos falando. Sobre o que que eu posso passar 30 minutos falando sem ter me preparado direito sobre. É Verse of Night dessa vez. Show? Tchau.